Quinta-feira, dia 4 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem nesse feriado cristão aqui no Brasil e desejo que vocês curtam esse vídeo porque tem muita coisa boa para conversarmos. Assistam até o final que vocês não vão se arrepender e vão me deixar os likes, inclusive. Não é isso? Olha só, há muito tempo, ou há muitos anos, o evento Marcha para Jesus deixou de ser apenas um dos maiores eventos cristãos do Brasil para também se transformar em um importante termômetro da vida pública nacional. Reunindo milhões de pessoas em São Paulo e em diversas partes do Brasil, o evento passou a atrair lideranças públicas que enxergam no público evangélico uma das forças mais influentes, principalmente eleitoreiras, no Brasil. Ao longo do tempo, a presença de representantes ligados a pautas conservadoras tornou-se cada vez mais frequente, consolidando então a Marcha para Jesus como um espaço de fé, manifestação cultural e também demonstração de capital político. Sim, porque evidentemente que uma presença malquista num evento como esse vai levar vaias, né? E a exemplo do que sempre fez o nosso presidente Jair Bolsonaro, que não perdia um desses eventos, Marcha para Jesus, hoje foi a vez de Flávio. Eles nunca foram vaiados, muito pelo contrário. Na edição desse ano, nomes de peso dividiram o mesmo ambiente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é natural de Santos, eles compartilharam o mesmo palco com o pré-candidato, o nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. Cercado aí por lideranças políticas, religiosas e apoiadores, todos alinhados ao campo conservador, o senador Flávio Bolsonaro encontrou um ambiente perfeito, receptivo, marcado por afinidades de discursos e valores. Para muitos observadores, a cena simbolizou não apenas um evento religioso de grandes proporções, mas também um momento de aproximação entre lideranças que compartilham uma mesma base de apoio e que enxergam no eleitorado cristão um dos protagonistas no debate público brasileiro. Pois é justamente nessas horas que nós podemos enxergar e ver com os nossos olhos a diferença entre uns e outros. É justamente no momento como esse, como a Marcha para Jesus, que fica fácil para qualquer pessoa saber que o atual inquilino do Palácio do Planalto não tem nada de cristão. Ele nunca participou de um evento deste, o que demonstra que ele está totalmente afastado do público evangélico. E que não basta ir em época eleitoral numa igreja, se ajoelhar, fingir que está rezando, porque nem mesmo o Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus Cristo, a oração mais conhecida no mundo, ele sabe. Então, isto deixa muito claro que quem está sentado na cadeira do Palácio do Planalto não comunga da mesma fé que o restante dos brasileiros, que independentemente a fé que possuem alguma, exceto quem é o ateu. Mas o ateu também comunga de uma fé, a de não crer. Agora, o duro é quando a pessoa não crê, como o presidente do Brasil, e finge ser um cristão. Aí é ruim demais. Ele não conhece, como eu falei, nem o Pai Nosso, então o que esperar? Não é isso? Mas, de qualquer forma, foi um ambiente saudável, positivo, favorável a Flávio Bolsonaro, que disse, inclusive, que o Brasil vai expulsar o mal. E nós sabemos quem é o mal, não é isso? Agora, não é por isso que nós não temos outras notícias, porque, mudando de assunto, parece mesmo que o marido da Janja está disposto a provocar o governo americano para que o Brasil sofra novas sanções, né, vindas lá dos Estados Unidos.
justamente para poder usar como narrativa política contra Flávio Bolsonaro. Para o azar dele, nem mesmo a imprensa consorciada está comprando essa nova narrativa petista. Ontem, para variar, em um daqueles momentos de devaneio dele, que são usuais por sinal, não é? Ele disse que o Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. E que ele é um latino-americano frustrado. E isso ele falou durante uma daquelas reuniões ministerial recheada de fantoches. Ô povo feio, minha Nossa Senhora, como tinha gente feia, né? Aliás, sempre tem, né? Mas para nós conservadores, foi muito boa essa declaração dele, do mandatário brasileiro, pois será usada sim como munição para a pré-campanha eleitoral do Flávio Bolsonaro, comprovando que é justamente o atual mandatário brasileiro quem está procurando problemas para prejudicar o Brasil. Mas o homem mais honesto do mundo já não esconde de mais ninguém que quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isto, para poder jogar a culpa em Flávio. Isso fica tão evidente que ele ataca frontalmente o Marco Rubio, que é justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Mas calma, não pensem os senhores que o Palácio do Planalto está dormindo de botinas, não. Não está. Aliás, o inquilino do palácio já mandou um pelotão de choque para Washington para tentar marcar uma reunião com o governo americano, para quem sabe reverter a decisão tomada através da Seção 301 pelo governo de Donald Trump. Certamente, se o louro topetudo chegar a ver esta tropa petista, ele vai pensar que está sendo atacado por canhões da tropa liderada por Jandira Fegali e André Janones. Olha o nível das pessoas que foram até lá para tentar conversar com o governo americano. Né? Primeiro que são ruins de papo, ruins de conversa, tem um português pior que o meu, já que alguém disse aí que eu tenho muitos erros de português, mas o deles são erros muito piores, até porque são parlamentares, deveriam ter vergonha e falar direito, né? Mas, quando o Donald Trump, o louro topetudo, souber o que eles representam, o que eles fazem, ele vai cair na gargalhada e vai dizer: não tenho tempo a perder. Simplesmente isso. O objetivo da viagem, primeiramente, é ver se eles conseguem falar com alguém realmente importante no governo. E não com parlamentares democratas, que são tudo ao estilo PSOL, PT, né? E que não apitam nada dentro da Casa Branca. A outra tentativa, se conseguirem, é tentar mudar essa narrativa contra o Brasil, que tem chegado até o presidente americano, por meio de Flávio e Eduardo Bolsonaro, como eles dizem. Mas principalmente discutir mais uma vez, né, sobre a designação dos grupos do Brasil, alinhados ao PT, como organizações do terror. No momento onde conseguiu usar mais que 2 neurônios, o tal Janones chegou a admitir que faltou ao campo progressista humildade para levar a sério a aproximação de Eduardo Bolsonaro com a Casa Branca, em especial com Donald Trump. Olha só, ter que admitir que estavam errados. Errados e muito errados. A ideia não é ficar à mercê do que eles estão levando para o presidente dos Estados Unidos, disse ele. E eu até pensei que eles, ou vocês do PT, né, achavam que o Eduardo Bolsonaro só sabia vender hambúrgueres lá na Flórida. Não eram vocês que diziam que ele era vendedor de hambúrguer e nada mais? Ai, meu Deus do céu.
Vão quebrar a cara com certeza, né? Agora, mudando um pouco de assunto e falar de uma coisa muito importante também, ontem, como vocês já sabem, saiu a notícia de que o advogado do Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação e que promete tirar o sono de muitos beneficiários da Maracutaia Master. Segundo informações da imprensa, ele delata dessa vez nomes dos 3 poderes do Brasil, como ministros do Supremo, ministros do Palácio do Planalto e diversos parlamentares. Claro, o que certamente vai tirar o sono de muita gente e vai também fazendo com que a delação se aproxime da realidade. Mas talvez com medo de voltar para uma cela na Papuda, Daniel Vorcaro repensou a decisão anterior de omitir os nomes dos manda-chuvas do poder, né? E refez a delação. Só que existe um outro ponto também que está preocupando o ex-playboy da Faria Lima. Trata-se de uma decisão da Polícia Federal que quer incluir o nome do Vorcaro na difusão internacional, né, da Interpol, ou difusão da Interpol, que diferentemente da lista vermelha, esta difusão prateada, ela é justamente para tentar bloquear bens imóveis no território americano, contas bancárias, propriedades, já que a lista vermelha é para prender pessoas foragidas, né? E ele está preocupado com isso, porque ele tem, sim, como já relatado, muitos imóveis nos Estados Unidos e tudo imóveis de peso, né? E ele quer, quem sabe, com essa nova delação, salvar alguma coisa ainda. Ora, eu acho que é meio tarde para isso. Porque talvez o Vorcaro acredite que ainda é possível salvar alguma coisa desses patrimônios, já que o rombo que já foi apresentado no Brasil tem que ser reposto. Aliás, segundo aí o site Metrópolis, segundo a CNN também, ele incluiu nessa nova delação, nessa nova proposta, o filme Dark Horse, né? Mas, segundo aí eles dizem com exclusividade, o Vorcaro somente confirma que o Flávio Bolsonaro procurou para um financiamento do filme do pai. Coisas que nós já estamos sabendo, coisas que o PT e a imprensa consorciada já cansou de usar como narrativa, ou seja, novidade zero. Não existe nada que possa assustar nesse sentido. Pelo menos é o que parece, né? Agora, o que chamou mesmo a atenção foi a citação no documento apresentado, que traz informações sobre um novo contrato do banqueiro com o escritório da advocacia da Viviane Barsi de Moraes, né? Dessa vez num valor de 50 milhões de reais. E segundo o site Metrópolis, existe esse contrato com uma empresa que é ligada a Daniel Vorcaro e com a Viviane. O incrível é que esse contrato foi preparado antes mesmo da liquidação do Banco Master e antes da prisão do banqueiro. Vamos ver agora se essa proposta passa pelo crivo do cara de coruja, Paulo Gonet, né? Que tem trabalhado com afinco na proteção ao ministro casado com a Viviane. Mas parece que o ministro André Mendonça já deu sinais de que ele tomará a decisão de aceitar ou não a proposta. O André Mendonça, que inclusive esteve presente hoje, e isto lá na Marcha para Jesus, né? E isso demonstra sim uma união, uma aproximação ou uma coligação, já que o André Mendonça, vocês sabem, foi indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. E essa participação dele com o Tarcísio, do Ricardo Nunes e o Flávio, mostra que São Paulo em peso estará com Flávio Bolsonaro. E dessa vez eu duvido que inclusive a capital paulista deixe de votar em Bolsonaro, em Flávio. Porque normalmente somente a capital é que costuma, né,
pisar na banana, pisar na bola ou chutar, né, o pau da barraca. Dessa vez parece que o estado de São Paulo, em peso, incluindo a capital, estará com Flávio Bolsonaro. Agora, falando das tarifas que provavelmente serão impostas pelos americanos, isto colocou à frente do debate a falta de responsabilidade do atual governo brasileiro. Porque poderia estar se debatendo se os americanos estão certos, se estão errados, se é correto aplicar mais tarifas ou não. Mas, por essa falta de responsabilidade do atual mandatário, pelo desastre que tem sido a política externa do Brasil com os Estados Unidos, não é de se esperar coisa diferente. O Palácio do Planalto, apoiado por grande parte da velha imprensa, não abre mão de sustentar aquela narrativa de que as tarifas decorrem de uma articulação antipatriótica do bolsonarismo, que teriam buscado apoio externo para constranger o governo brasileiro. Esse já é um padrão de décadas do petismo aqui no Brasil. Usar narrativas e atacar os adversários. Constantemente o Brasil culpa os Estados Unidos pelas ações contrárias aos interesses do atual governo brasileiro. É como culpar aí o denunciante pelo assalto que sofreu. Não existe maneira plausível para o mandatário brasileiro barganhar a aplicação da Seção 301 dos Estados Unidos, já que é um instrumento juridicamente muito robusto e que decorre de investigações feitas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Isto desde o dia 15 de julho de 2025. Né? Ou seja, não venham com a conversa de que foi o Flávio que deu ordens para Trump aplicar tarifas contra o Brasil. Isso não existe. Tem que ser realmente militante, sonolento, para acreditar nessa conversa do Inácio. Julho de 2025. Flávio ainda nem era cotado como um possível pré-candidato. Ou seja, na falta então de opções, eis que o Palácio do Planalto quer agora lançar mão da lei de reciprocidade. Toma lá da cá, vocês fazem contra nós, nós fazemos contra vocês. Só que é um argumento muito mais populista do que necessariamente relevante para o caso. A primeira ideia que surgiu foi redirecionar os produtos exportados para os Estados Unidos para outras nações. Mas, embora seja possível esse redirecionamento em volumes, alguns produtos, especialmente as commodities agrícolas, o mesmo não ocorre sem perder valor. O Brasil pode sim pegar todas as commodities, em vez de mandar para os Estados Unidos, mandar para a China, para a Rússia, para o Irã, para onde quiser. Só que eles não pagam aquilo que os Estados Unidos pagam. Em termos de rentabilidade, os Estados Unidos é um mercado que paga muito bem e é considerado um mercado premium, né, para vários produtos. Então, o Brasil e os Estados Unidos construíram aí ao longo de décadas uma corrente de comércio que beira os 80 bilhões de dólares, né, e que beneficia os dois lados, tanto o Brasil como os Estados Unidos ganham. E por isso já está preocupando o setor agrícola, né, já que cerca de 15 bilhões desse montante se refere aos agricultores, né? Ou seja, isso tudo segundo a Câmara de Comércio, ou Câmara Americana de Comércio, né, que está dizendo isto. E esses setores, evidentemente, serão impactados pelas tarifas. Valor que envolve bens de média e alta intensidade tecnológica, inclusive. Só que o mais difícil para o Brasil é o fato de que alguns produtos agrícolas brasileiros são produzidos especificamente para o mercado americano, com certificações especiais e processos produtivos próprios para o governo americano, para o povo americano.
o que evidentemente torna esse redirecionamento de produtos para outros países ainda muito mais difícil, né? Porque é como se um calçado fosse fabricado sob medida para uma determinada pessoa e o sapateiro começasse a vender para as outras pessoas também o mesmo tamanho. Ou seja, não vai dar certo. Não é isso? Claro que essa lei de reciprocidade é uma ferramenta legítima, aprovada aqui pelo Congresso brasileiro, né? Mas que precisa ser utilizada de forma correta e não por motivação política e muito menos vingativa. Então, dependendo de como a ferramenta é utilizada, o governo brasileiro pode ter aí mais problemas do que benefícios. Simplesmente porque, para a lei de reciprocidade ser acionada, ela precisa ser provocada pelos próprios setores produtivos, que fazem a avaliação e provocam o governo para tomar uma decisão, uma atitude. Então, não adianta o Inácio vir com esses discursos inflamados de que nós somos soberanos, que nós somos isto, somos aquilo, que não vamos admitir, que eu não vou deixar acontecer. Isso não existe. É conversa mole para boi dormir. Mas estão desesperados, então precisam jogar para o seu público. Só que o público deles representa menos de 20% da população, para o azar deles, não é isso? Mas assim, como eu disse a vocês no início, mesmo sendo um feriado, nós tínhamos algumas coisas para conversar e essas são as principais notícias que eu entendi necessárias para trazer a vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Sei que vocês vão deixar os likes. Eu sei que para celular é muito difícil dar o like, porque a pessoa tem que olhar a telinha pequenininha e tem lá escrito no cantinho 3 pontinhos, mais. Tem que se clicar no mais para aparecer o sinal para deixar like, né? Mas eu agradeço quem tenta, não é isso? Espero que vocês tenham um excelente final de feriado. Desejo encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.